Hoje o tema é marketing de relacionamento e conteúdo. Vamos discutir um pouco relacionamentos e conteúdos nessa dimensão da era digital. Para falarmos de marketing digital, então a gente precisa contextualizar um pouco sobre o marketing de relacionamento, que serviu aí para a criação de várias estratégias e campanhas nos últimos 10, 20 anos, né? A gente tem alguns autores referência na área, dentre eles o Grönhuus, né? E o Grönhuus, ele vai dizer o seguinte: conforme originalmente definido, o marketing de relacionamento consiste em estabelecer, manter, aperfeiçoar e se relacionar com o cliente por meio do cumprimento total da promessa feita, ou seja, da promessa básica, que é um dos componentes do posicionamento da marca, né? O posicionamento de marca, ele se compõe de uma promessa básica, né, do produto ou serviço a ser oferecido, e a imagem desejada, aquilo que como você deseja ser visto pelo consumidor. Então você deve cumprir com a sua promessa básica, né? Sempre. Então, o marketing de relacionamento prevê um relacionamento frequente, sistemático, organizado, que tenha como base o cumprimento das suas promessas, das promessas feitas aos clientes e aos consumidores. Além da própria categorização desses clientes, né? Imaginando que esses clientes tenham muitas vezes demandas próprias, específicas. Então, dentro hoje da prestação de serviço, principalmente, o que predomina é o conceito de flexibilidade, né? De variabilidade. Você deve entender e deve buscar se adaptar à necessidade de cada grupo de consumidores ou de cada consumidor em especial. Então, a gente tem que gerir o relacionamento com o cliente, né? O CRM é o processo de foco no cliente e de construção de relacionamentos de longo prazo com esses consumidores da marca mediante fidelização desse cliente. Então, repetindo, o CRM, né, é a gestão desse relacionamento com o cliente, é um processo de foco no cliente e construção de relacionamentos de longo prazo com esses consumidores. Já está mais do que comprovado que é muito mais fácil, muito mais econômico. Não sei se mais fácil, né? Mas é mais barato você manter, né, clientes do que você captar novos, né? Então, o processo de fidelização hoje é um processo que se impõe às marcas, até por uma questão mesmo de gerenciamento de recursos. Então, a busca por você ter relacionamentos de longo prazo. Como todo relacionamento de longo prazo, você tem que se preocupar em cativar esse cliente ou em estar em contato com esse cliente com a máxima frequência possível, para não deixar espaços ali, né, lacunas, oportunidades de ocupação da mente do consumidor por outras marcas ou por outros serviços. Então, o relacionamento com o cliente prevê vários pontos de contato com o consumidor e uma frequência de contato com o consumidor. Isso deve constar de qualquer planejamento estratégico de comunicação. A necessidade da frequência, a necessidade também da diversidade de pontos de contato com o consumidor. A gente tem também a questão da geração de experiência, né? A ideia de você expor justamente essas marcas em variados canais e tentar fazer com que o consumidor tenha uma experiência, né, de marca que seja particular, que seja única, que seja memorável, né? Então, essa é uma questão também muito importante. Tentar ser o mais colaborativo possível, né? Hoje a gente usa a expressão gestão da colaboração com o cliente, o CCM, que é uma série de processos que buscam justamente construir com o consumidor uma conversa colaborativa e constante. Então, desse ponto de vista, o marketing de relacionamento é o processo de identificação e criação de valores com clientes individuais e o compartilhamento de benefícios durante uma vida inteira de parceria. E aí a gente tem que pensar, já que eu estou num relacionamento com o cliente tão frequente, tão constante, tão especial, tão importante, né, para gerar valor, eu tenho que pensar que tipo de conteúdo eu vou veicular ou que tipo de mensagem eu vou passar, né? E aí, cada vez mais a gente tem a questão do foco no conteúdo, né? Existe, inclusive, a expressão marketing de conteúdo, né? Desse ponto de vista, as estratégias devem engajar o público-alvo, né? E crescer uma rede de clientes e potenciais clientes através de um conteúdo que seja relevante e valioso. Quando a gente diz que o contato com o cliente ele tem que ser permanente, contínuo,
não quer dizer que esse contato ele tenha que ser aleatório e que qualquer coisa a ser dita deve ser dita, né? A gente deve fazer uma seleção do conteúdo a ser dito e o cliente deve ter a percepção que aquele conteúdo é relevante. Então, não é qualquer post, não é qualquer informação, não é qualquer coisa, né? Tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, para de fato gerar alguma diferença, algum valor, né? Então, o conteúdo deve ser sempre relevante, valioso, interativo de preferência, envolvendo e gerando valor, né, para as pessoas, de modo a criar percepção positiva de marca, né? Que nas pesquisas de avaliação da marca, esse relacionamento ele pese favoravelmente e que a imagem da marca seja uma imagem positiva, até em função da sua abertura e da sua disponibilidade para o relacionamento. Em poucas palavras, né, a questão do conteúdo, né, a gente tem que o marketing de conteúdo é uma abordagem holística de marketing que envolve criar, curar, distribuir e amplificar conteúdo que é interessante, relevante e útil a um grupo bem definido de pessoas com o objetivo de conservação a respeito daquele conteúdo, ou seja, que ele provoque memorização e repercussão. Marketing de conteúdo é também considerado uma nova forma de jornalismo patrocinado e de publicações de marca que criam conexão profunda com a marca, né, ou entre a marca e o seu consumidor. Então, as marcas que estão hoje desenvolvendo marketing de conteúdo relevante, elas estão se destacando sem dúvida alguma no mercado, né? O que seria esse conteúdo relevante? Né? O que é relevante, o que não é relevante de ser divulgado em redes sociais ou plataformas digitais é uma discussão interessante a se ter, né? Então, hoje eu acho que considerado relevante é aquilo que vai provocar interatividade, que vai provocar viralização, que vai provocar compartilhamento, que vai provocar curtidas, né? E hoje até mais do que curtidas, né? Os comentários e os compartilhamentos são bastante relevantes, né? Porque dão mostras aí de uma interação e de um interesse do consumidor pelo conteúdo dito, né? Então, o marketing de conteúdo busca fornecer aos consumidores uma moeda de troca pela sua atenção. E acaba sendo, quando o conteúdo é relevante, ele não é tido, ele não é interpretado como uma interrupção, como uma invasão da privacidade do outro, né? Ele acaba sendo, de fato, um conteúdo que interessa e um conteúdo que é útil. Eu tenho muito como exemplo, até do ponto de vista também das publicações institucionais, um evento, né, um movimento que tem acontecido com empresas, com organizações de modo geral. Os jornais, né, as publicações institucionais, elas tendiam a ser muito conservadoras do ponto de vista das informações, das notícias. Geravam mais em torno mesmo ali do que acontecia dentro da empresa, né, ou informes administrativos, informes gerais. E hoje muitas publicações elas têm diversificado suas pautas. E essas publicações, ainda que voltadas ao público interno, elas têm se ocupado de trazer informações úteis à família como um todo, à comunidade, e pensando que aquele profissional, né, aquele homem, aquela mulher que trabalha naquele lugar, ela não tem só esse papel social, né? Ela não é funcionária daquela organização durante todos os dias da semana, 24 horas por dia. Tem papéis na família, né? Cumpre papéis na comunidade, eventualmente cumpre papéis na igreja, ou seja, é um cidadão com múltiplos papéis e múltiplos interesses. Então, essas empresas elas têm aberto possibilidade de colunas de serviços, né? Tem aberto possibilidade de falar um pouco sobre a saúde desse colaborador e de sua família, de fazer campanhas de prevenção e de mobilização social sobre temas diversos. Isso é muito interessante, ou seja, diversificar a pauta, abrir a pauta. Embora aquela publicação ela seja uma publicação interna, institucional, ela tem a capacidade de mobilizar e de interessar a públicos do entorno, né? A públicos variados e de ser alguma coisa que a pessoa, ao ler, né, ela tem uma sensação que aquilo acrescentou para ela alguma coisa. Então, tornar aquela informação relevante. Então, um exemplo entre vários do que é um conteúdo relevante, né? Um conteúdo relevante
É você também se desapegar um pouco da burocracia, né, da repetição das fórmulas, do uso sistemático de clichês e pensar um público que hoje ele trabalha funciona, né, nesse registro da diversidade, dos interesses múltiplos e dos papéis sociais variados. Um interesse relevante, né, um conteúdo relevante, por exemplo, para mulheres, é pensar fórmulas que não se apeguem tanto à repetição, né, e disseminação de estereótipos, que sejam fórmulas mais democráticas, fórmulas mais modernas, de falar com mulheres. Então, conteúdo relevante é isso, né? Que está em sintonia com esses movimentos todos que têm acontecido hoje do ponto de vista da característica de uma época e do perfil de um consumidor mais antenado, mais ativo e mais interessado em informações úteis realmente. Por hoje é só. Muito obrigada.